Eu falei faraó! E é nesse clima que iniciamos o nosso primeiro episódio do nosso podcast Carnaval, Cultura e Negritude. Fala galera, eu sou Rafael Manga, comunicador e conselheiro do Olodum. Estarei junto com vocês nessa energia aqui, nesse primeiro programa, um programa semanal, explorando o universo da festa momística do carnaval sob a perspectiva de um bloco afro. O tema desse primeiro episódio, a gente vai lá em 1987, do Egito à Bahia, e temos convidados o cantor e compositor Tonho Matéria e Nelson Mendes, ex-diretor de cultura do bloco Olodum. Sejam muito bem-vindos, mestres. É uma honra muito grande ter vocês aqui, bater esse papo nessa estreia, né? E antes de iniciar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse a apresentação na perspectiva de vocês. Vou começar por Nelson. Se apresente, se jogue na Bahia. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Nelson Mendes, tá? Um ativista da questão negra em Salvador, né? Professor também de formação de ensino público. E lá na década de 70 ainda, eu lembro que quando o Maciel não tinha ainda sido restaurado e tal, e João Jorge estava chegando ao Olodum e me convidou a montarmos um cineclube com um militante que é falecido, Luiz Orlando, para passar filmes para a comunidade do Marcel Pelourinho. Dali, depois geramos com Cátia Mello, fizemos um boletim, um jornalzinho do Olodum, que era um embrião. Então, a minha história com o Olodum começa daí. Aí a gente vem fazendo coisas e tudo mais. Depois tinha uma passagem pela Escola Criativa Olodum, juntamente com o Manuel de Almeida, que era o autor da Pedagogia Interétnica. E eu, com essa minha formação de educador, contribuí um pouco também para a construção do projeto da Escola Criativa, que já estava em andamento, e foi acrescentado a Pedagogia Interétnica, que era uma tese do professor Manuel de Almeida. E eu, como ajudei ele na pesquisa, aí também pude contribuir, que é essa educação através das artes. Daí foi um longo percurso. Eu estou aqui no Olodum há aproximadamente 30 e poucos anos, né? E aí fomos crescendo nesse ambiente. Aí fiz participação da assessoria de internacional com Billy Arquimimo, depois assessor de cultura, diretor de cultura, alguns semaduns, enfim. Então, o Olodum é uma organização que, como todo mundo sabe, extrapolou todas as fronteiras, locais, nacionais e internacionais, tá? E sobre tudo isso levando à discussão a questão racial, né, através do Bloco A. Então, para mim é um prazer enorme, foi uma experiência assim inigualável, sabe? Que eu recomendo qualquer ativista que tiver a oportunidade de ter, eu tenha. Então, é um pouco dessa história. Tem muito mais coisas, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos que vocês estão dando prosseguimento muito bem. Nelson, agora antes de passar para a tema dele, eu queria que você falasse um poupouquinho sobre o Nelson. Quando é que começou essa sua paixão pelo carnaval, pela cultura? Interessante, porque eu nasci no sábado de carnaval, né? Eu sou de 7 de fevereiro, eu nasci no sábado de carnaval. A minha mãe dizia assim, que eu vou parteira, aquela coisa toda. Aí no dia de carnaval ela estava tendo as contrações, aí chamou a Xindeza, e aí eu nasci nesse sábado de carnaval. Acho que era 11 horas da noite, no sábado de carnaval. E minha mãe, assim como eu, também era muito festiva, gostava muito de festa, de carnaval e tudo mais. Depois, aí quando eu fui me tornando adolescente, na adolescência, ela me levou para ver, eu ficava assim, a festa do Lavagem do Bonfim. Obviamente não tinha, eu ia falar, né? A gente tinha televisão, mas não era essa interatividade, visibilidade que tem hoje. Eu sempre lembro 2 vezes que ela me levou, íamos até o elevador Lacerda, com ela, ficava ali, e eu olhava aquilo fascinado já. Aquelas baianas eram imensas, era uma coisa assim, monumental, a Lavagem do Bonfim. Aí eu ia e ficava olhando tudo mais, e ela, vamos embora para casa, tudo bem. Pá. No carnaval, eu nasci no Garcia, aí tem a mudança do Garcia.
Aí do carnaval também, às segundas-feiras. Saía da porta lá de casa, uma parte. As carroças se movimentavam por lá. E eu me lembro, a minha memória afetiva, que aquilo tudo enchia meus olhos. Mas eu era adolescente, era um outro contexto, a gente era um pouco controlado pelos pais, não podia sair muito. Aí eu fui gradativamente sendo permitido acompanhar a mudança. Aí até o lago, até a esquina da rua, para ver passar. No outro ano, até o Edgar Santos, a escola onde eu nasci, estudei. Até chegar ao Campo Grande, eu acompanhando a mudança do Campo Grande, se passaram alguns anos. Enfim, aí eu já me tornei adolescente, adulto. Aí eu tinha um primo de consideração, porque ele era filho da minha madrinha. Joaquim, dançarino também, aqui todo mundo. Professor Joaquim. Joaquim sim. Nascimento. Sim. Ele também é falecido. Aí fomos criados juntos, porque a mãe dele era minha madrinha e era considerada como primo. E ele veio dançar aqui no Pelourinho com o King, fazer aulas com o Mestre King. Exatamente. Daí ele criou a primeira ala de dançarino do Filhos de Gandhi. Aí ele chegou e me puxou para o Filhos de Gandhi. Aí eu vim. Aí, nessa época, era no 12, onde o Olodum teve sede, Sim. ali aquela casa. Os ensaios do Gandhi eram ali, 10 horas da manhã. Aí todo domingo eu vinha com ele. Aí, e participava da roda dos Filhos de Gandhi, ali dançando e tudo mais. Depois ficava, nessa época a gente bebia pouco, jovem, era todo um contexto diferente. Mas a gente ficava aqui no Pelourinho, zoando, brincando e tudo mais e tal. E vim embora. Aí saí no bloco durante mais de 20 anos. Daí foi quando esse contexto que eu encontrei João Jorge. Sim. Quer dizer, aí eu começava a militar no movimento negro, não oficialmente. Lino de Almeida, Luísa Bairros, sim. Esses militantes históricos, tudo que estão falecidos, que já faleceram, aliás. Então eu frequentava as reuniões na Mouraria, reuniões políticas sobre a questão racial, né? Mas numa perspectiva do marxismo. Sim. E eu não entendia, só me entendi isso depois, entendeu? Aí eu via, mas aquilo que discutia me interessava. E aquilo contribuiu muito para a minha formação, para a minha percepção. Foi quando eu acho que eu conheço o João Jorge, não necessariamente nessas reuniões, sim. Mas aí quando ele me identifica e diz assim, venha para cá. Foi quando ele estava montando, reestruturando o Olodum, né? O Maciel ainda, Nego era o presidente. Sim. E o Maciel ainda não reformado. Não reformado. Essas ruas que nós estamos aqui hoje, intransitáveis para fora, de pessoas de fora. Né? Era o mangue, como eles gostam de dizer. Era o brega, era o mangue. Então, enfim. Aí montamos o cineclube e o jornalzinho. E daí fomos fazer isso e essa história que eu falei. Mas a minha história com o carnaval é muito legal. Porque eu me sinto bem no ambiente do carnaval. Eu me sinto um carnavalesco. Aprendi muito no Olodum, a fazer produção no Olodum, a entender como é a logística do carnaval, né? De Saltu, de Baiatuça, tudo isso. Sim. Tá? Depois do Olodum, eu fiz uma coprodução para o Cortejo Afro também. Já nesse ambiente todo, mas esse trâmite todo de carnaval e essas exclusões do Bloco Afro no contexto do carnaval, todo eu participei, que foi dessas últimas 2 décadas, principalmente. E então é um acúmulo de experiência muito interessante, tá? Eu noto, o carnaval hoje mudou completamente, a lógica do carnaval mudou, tá? Hoje em dia, na minha concepção, eu que vivi aquele ambiente, eu não sou adepto muito voltar o que foi, acho que não vai voltar nunca mais. Nós, baianos, criamos um evento inigualável do mundo inteiro, tá? Só que hoje não é mais o carnaval cultural como a nossa geração viveu. Para mim, hoje é um festival de música a céu aberto. Então você vê como é a lógica. Você vai sair no bloco tal. Quem é que vai cantar no bloco tal? O que importa é o artista, que está bancado por uma empresa, tá? Que está patrocinado por uma empresa. E o bloco pouco importa. Que massa. Quem vai puxar o bloco? Então é isso. Hoje é assim, você tem uma programação, eu vou ver fulano tal hora em tal circuito. Não é o bloco mais. Eu vou ver fulano tal hora e tal assim. Entendeu? Então essa lógica mudou. Nós de Bloco Afro, aí eu não estou me referindo especificamente a ninguém,
sofremos um pouquinho ainda com isso. Porque o que mudou foi a lógica. Então, as empresas hoje, fora do estado, bancam o carnaval, entendeu? Então, não é à toa quando você tem Anitta, sertanejos, A, B, C, D, o funk, tudo. Não é à toa, minha gente, entendeu? Em detrimento disso. Porque mudou a lógica há 2 décadas. E é justamente o que a gente quer discutir aqui, que é carnaval, cultura e negritude. Com certeza. E eu queria que Tom Matéria agora contasse um pouco, inverter um pouquinho, contasse a sua história, como é que começou essa coisa do carnaval e como é que começou essa coisa com o Ludum. Me conta. Ô, Nelson, estamos de dia, de noite. Se apresente a sua história. Porque na capoeira a gente fala assim, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Tá contemplado. Boa tarde para quem é de boa tarde, que a gente fala aqui pro mundo inteiro, né? Então, Manga, essa sua pergunta, ela vai quase a história de Nelson Se Mendes. apresentar. Porque eu sou Antônio Carlos Gomes Conceição, nascido no bairro de Pau Miúdo, filho de Eufrosina Maria dos Santos e Agripino Gomes da Conceição. Minha mãe, baiana de Acarajé, então trabalhava nas festas de Lagos, no carnaval. No carnaval, minha mãe vendia aqui na frente mesmo da Cantina da Lua, né? E eu lembro, ainda menino, essa coisa que as pessoas dizem que criança não pode trabalhar, né? Mas eu sou um empreendedor e eu agradeço muito isso que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, porque ali a gente não estava trabalhando. Ali a gente está junto do pai e da mãe e olhando e observando e aprendendo como fazer. Para mais tarde, né, você ter essa percepção do aprendizado e tentar fazer sem estar necessariamente sendo proibido de exercer funções. Que a gente não exerce funções quando a gente é criança, mas a gente pode observar como a gente pode crescer futuramente. E eu sou um dessas figuras, né? E o carnaval, eu já estava inserido nesse processo, com minha mãe, com meu pai, com minha irmã, que minha irmã saía desfilou no Comance, minha irmã mais velha. Então eu venho da década de 70, acredito que 77 para cá, porque o ILE é formado em 74. Mas eu ainda não tinha acesso, em 74 eu ainda estava com 10 anos, eu sou de 64. Então essa coisa de você não pode ir, tem que ir até determinado espaço, né? E na Cidade Nova havia um bloco chamado CPP, que eu trouxe as levadas desse bloco já em um disco meu chamado Aldeia Tribal, quando eu fiz uma música, eu tô maluco. Aquela levada que eu faço é a levada do CPP, que foi aquilo que eu vi quando eu era menino. Então eu trago essa memória afetiva para esse lugar, né? Para dar, e foi bom, porque esse disco e essa música se tornou a música dos grandes estádios de futebol, né? Então, eu venho daí. Nesse lugar eu conheci também o movimento da capoeira, e conheci o disco da capoeira através de seu Popó, que era um vizinho, e comprou o LP do mestre Suassuna e do mestre Caiçara, e eu ficava entendendo aquilo ali, e eu vou me capoeirando e me instrumentalizando com o carnaval no meu intuitivo. Só que Amigos de Alá é um bloco que já em 78 para 79 começa a surgir lá no Pau Miúdo, e eu ouvindo aquela batucada, eu me encosto ainda ali garoto, já estava ali já com os seus acho que 12 e poucos anos já, e aí eu disse para o seu Grimaldo, eu quero tocar taró. Não pode, você é de menor, não pode fazer, e eu ficava ali insistindo, até que Piripiri, um grande percussionista lá do bairro, que anos depois eu vim descobrir que a mãe dele era a madrinha de minha mãe. Foi ele que me ensinou a tocar com os dedos, né? Então comecei a fazer esse movimento com o dedo com piripiri, porque ele tocava com os dedos, né? E aí eu fui aprendendo a ganhar gosto, aí fui aos poucos me embreando, aí surge quem? O Ludum. 79 eu vi uma vez só aqui no Pelourinho, mas era aquele processo que era muito mangue, então você não tinha muito acesso, mas eu já tinha acesso porque eu morava naquela época onde a gente chama a Ladeira da Montanha. Eu morei ali nesse período.
Né? Então circulava aqui. Então eu circulava tudo isso aqui com a capoeira. Eu sou capoeirista desde os meus 11 para quase 12 anos. Conhecia, né, todo mundo. Então já conhecia todo mundo. Então já estava inserido nesse processo. E eu vendia picolé. Eu vendia picolé nesses lugares todos aqui. Então isso foi me instrumentalizando. Eu fui aprendendo a lidar nesse ambiente e não teve outro jeito. Aí surge, em 80, surge no Palmiúdo o Bloco Cirandeiro, que foi o meu primeiro bloco que eu saio como fulião. Aí pronto, me instrumentalizei. Eu fui tão fominha que eu comprei a fantasia do cirandeiro. E quando chegou na avenida eu pedi um cara pra tocar. O cara me deu, a fantasia era igual. E o cara sumiu. Eu fiquei a avenida toda tocando, né? E isso foi me instrumentalizando, eu fui aprendendo. Aí vem outro bloco que tinha um tema, que eu gostei do tema, chamado Festa de Caboclo, que é a parte do Tororó. Aí eu vou para a parte do Tororó. Aí chego no Tororó, nesses períodos de ensaio, vejo quem? Secos e Molhados, ensaio dos Secos e Molhados. Vejo o Periquito. Então eu me enlouqueci com o carnaval. Eu digo, é isso que eu quero para minha vida. E fui me instrumentalizando com tudo isso. E aí surge um bloco no carnaval, que eu vejo passando afro, que foi aí a minha paixão direta pro bloco afro, que foi o Puxado Axé. E o Puxado Axé me fez ser compositor, porque eu vi uma música no Puxado Axé, eu disse, eu quero escrever música. E aí, lendo um poema de Castro Alves, eu fiz uma música pro bloco Ébano, na Cidade Nova. E do Ébano, fiz uma outra música chamada Raiz, que por incrível que pareça, tem uma melodia dessa música Raiz, que simboliza muito Faraó. Né? Raiz é de 82. Né? Faraó já é de 85 para 86, de Luciano, né? E tem uma parte que eu falo, e naná, e naná, e naná, e. Você vê que tem Tutacamon, e Gisele. A melodia é muito próxima, né? E por quê? Porque naquela época a gente ouvia uma música de um e se embrenhava para fazer outra música, tudo bem parecido, mas a gente teria que estar ali inserido naquele processo. E eu acho que eu fui um dos cantores de bloco afro que circulei entre Araqueto, Olodum, porque eu já chegava com músicas já fortes, né? Quando eu chego no Olodum, no tema Cuba, como compositor, eu já venho já com uma melodia que é Olodum Florente da Natureza. E isso aí, tanto que ela entra no LP. Mas já era Matéria, né? Nessa época aí? Não, aí eu ainda era Tônio, eu assinava como Tônio. Sim. O Matéria vem da escola. Sim. Porque é um apelido da minha professora, Antônio Carlos. Significado de matéria, professora. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. E a senhora é uma matéria. Essa cadeira é uma matéria. E você é gaiata, vai ficar de castigo. E eu fiquei de castigo. E anos depois, eu resolvi trazer. Por quê? Porque Dona Vera foi que me sinalizou isso sem querer. Que ela ficava, quem é Tonho? Tem uma música aqui que é de Tonho. Quem é Tonho? Eu digo, poxa, eu já estou vendo que esse Tonho vai dar problema, só o nome Tonho. Aí eu trouxe o Matéria para a capoeira. Agora, o meu lado, assim, de querer ser músico, querer estar na música, quem me despertou mesmo foi uma música chamada Todo Menino é um Rei, que é a música de Nelson Rufino. Na casa de minha professora, eu disse para ela, tocou no rádio, eu disse, eu quero ser esse rei. Eu quero ser esse rei que essa rádio está dizendo. Ela, mas enquanto você não é, vai limpar meu negócio. Tá tudo certo, um dia você vai ser rei, sabe? E eu voltei depois como rei na casa dela, levei ela para minha formatura na minha faculdade. Quando eu estava na faculdade, na festa, né? Aquela festa de formatura. Então eu acho que isso tudo é o bloco afro que me alertou. Tudo que eu aprendi, sabe, na minha vida, nesse meu mecanismo. E as pessoas falam para mim, poxa, Tony, você hoje é um cara que tem um nome, que tá aí e tal, mas você continua alimentando suas músicas no bloco afro. Quem não tem raiz se perde no ar. Eu tenho raiz, eu sei de onde eu vim. Eu preciso estar aqui para me alimentar outros. Precisam ter outros tons, né? Eu trouxe para aqui pro Olodum, nada mais, nada menos, um cara que eu botei o apelido dele, que é chamado hoje de Reino Veneno. Né? Quem botou o apelido de Rei de Veneno foi eu. Que ele não gostava não. Depois, né? Eu trouxe Rei de Veneno pra aqui. Né? Edbinho, né? Que é meu irmão, botei lá o apelido dele, que era Ed, mas eu gostava de bala, uma bala chamada de Binho.
Né? Não sei se Nelson lembra disso, né? Eu lembro. Eu quero Edbinho. Aí o nome dele era Edivaldo, eu digo Edbinho. Edbinho ficou Edbinho. Então, Jona Luarte. Então, são vários compositores que a gente vem ajudando através desse instrumento que é o bloco afro. Então, foi isso que me fez ser carnavalesco, tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, o meu olhar. E que com o bloco da capoeira eu tento fazer essa mistura. Eu não faço nada de novo. O bloco da capoeira é um pouco do Olodum, é um pouco do Araqueta, é um pouco do Afrequetê, que eu fui cantor também do Afrequetê, é da Puxada Axé, é um pouco de tudo isso que eu vi e que o professor Nelson acabou de falar. A gente não pode perder, mesmo o carnaval se modificando, mas a gente não pode modificar a nossa essência. Os mais velhos dizem que quem dorme com os olhos dos outros não acorda a hora que quer. Exatamente. E a gente, assim, são muitas histórias. Eu estou muito feliz em estar fazendo esse projeto, porque era uma inquietação muito grande de conhecer essas histórias, né? De saber de onde a gente veio, quem somos nós. Sim, e de onde a gente quer chegar. E se eu pudesse, ficava aqui o tempo todo. Queria agradecer mais uma vez a vocês por terem aceitado essa coisa de fazer na atualidade, relembrar esse passado, porque somos os faraós. Não, a gente precisa materializar isso. Somos os faraós. A gente ainda não tá na tuba. Mas eu quero voltar aqui pro nosso tema. E a primeira pergunta vai pra você, Nelson. O Olodum foi fundado em 79, como você falou, mas a história com o Egito começou em 87, né? Conta pra gente como é que se deu essa conexão do Egito e a Bahia e como vocês gerenciaram a polêmica, que era uma heresia muito grande tentar dizer que o Egito dos faraós era negro, né? Isso. Que tinha uma coisa a ver com a África, com os brasileiros. Bom, essa questão remete ao seguinte. Primeiro, é característica do Bloco Afro ter um tema, Sim. tá? Então, o Bloco Afro nasce isso com um tema. E aí que entra uma questão política, que tem a ver com a afirmação da questão racial do negro no carnaval da Bahia, né? Somos predominantemente negra, é a população negra. Daí, em contraponto, inclusive, aos blocos de trio. Se vocês observarem, o bloco de trio não tem tema. Não. Porque eles são empresas que vendem desde sempre, era uma mortalha, depois um macacão, até que eles chegaram no abadá, que é uma apropriação da cultura negra. Na verdade é uma camiseta. Aquilo é uma camiseta, não é um abadá. Né? Começa por aí. Então, e nós sempre tivemos tema. Essa questão do Egito à Bahia deve-se muito a João Jorge, que é exatamente. Todos os temas do Olodum são concepções dele. Ele pesquisou e trazia isso. Nessa época do Egito, eu não era diretor. Eu era assessor, não lembro exatamente isso. Qual era a minha posição lá. Depois eu me tornei já mais próximo dessa questão, não da definição, mas da elaboração, ajudava... Justificativa. Exatamente. Eu sempre entendi que a iniciativa dele por esses temas, para nós leigos, não leigos, mas assim, não próximos da situação, entendi que era uma contribuição para toda a sociedade baiana e brasileira. Haja visto que o Egito, eu sou professor de escola pública, meus colegas de geografia e história não sabiam que o Egito era negro, entendeu? Era na África. Então, essa é a principal contribuição que os blocos afros, diga-se de passagem, trouxeram para a sociedade brasileira e baiana. Tá? Ou seja, através dos seus temas. E aí, mais uma vez, em contraponto aos blocos de trio, aí você tem os temas. E aí ele é um apaixonado, João Jorge, é um apaixonado pela cultura egípcia, então foi construindo esses temas, e aí a gente transformava isso em apostilas, que aí passava para os compositores, e aí os compositores faziam as suas letras baseado nisso, porque o que é que havia? Havia uma lacuna enorme, imensa, de informação sobre África, no Brasil e na Bahia. E aí o mérito está nisso. Ele pesquisava e dizia assim, não, a África é isso. Primeira concepção, a gente achava que a África era, por conta da escola pública, todo mundo, que era um país, e nunca um continente. Tá? Então, começa por aí. 2,
N aspectos da cultura africana que não se divulgava nas escolas públicas, né? Até porque era, digamos assim, o ano das trevas na educação brasileira. Porque se falava em Princesa Isabel, em escravidão, essas coisas todas, do sofrimento que os negros tiveram. Esse era o enfoque pedagógico que era dado na escola pública para essa geração de pessoas. E nós, não, a gente fazia, a apostila dizia isso. Tanto assim que o que é que gerou esse repertório maravilhoso, magnífico, né? Que aí vem com a questão da consciência negra, da autoestima, tudo mais, enfim. Aí, João Jorge construía essas coisas, a gente fazia N discussões. Nesse período eu já estava ascendendo, quer dizer, assim, de posição no Olodum, que podia... Aí eu sei que no final eu reunia com os compositores, aí debatia, discutia e tudo mais. Fazíamos a princípio não fazia seleção, a gente fazia festivais inacabáveis. A gente teve tempo de, assim, 6 horas da manhã, a gente está no Pelourinho fazendo o FEMADUM. Começava 9, 10 horas da noite e acabava 6 horas da manhã. E a gente era feliz, entendeu? Aí depois foi enxugando, porque a situação também foi mudando e tudo mais. Aí começamos também a fazer pré-seleção, né? Aí fizemos algumas eliminatórias ao vivo, na Pedro Arcanjo e tudo mais. Enfim, então toda essa, dizia assim, do Egito à Bahia, o que é que o Olodum estava dizendo? Nós nascemos lá na África, e o Egito está na África, e estamos aqui na Bahia divulgando, promovendo a nossa independência, marcando o nosso campo na sociedade brasileira racista. Agora imagine você, né, que é um professor querendo contrapor o sistema de educação daquela época, em falar essas coisas e está envolvido nisso, né, o que não é a perseguição na época de... Mas não porque é o seguinte, eu sou professor da área de línguas, de língua portuguesa. Mas era da educação. Exato, sim, educação. Mas aí quando eu vi essas coisas, e o pessoal dizia, Nelson do Olodum, tudo mais e tal. Aí quando eu fui ter um choque. Conversar com meus colegas, eles naturalmente diziam assim, mas a gente não sabia, porque na universidade não ensinava, eles também reproduziam na escola pública a mesma falácia, entendeu? Então, quer dizer, até desse ponto de vista, foi bom para todo mundo, porque você promoveu essa coisa da autorreflexão e também do nosso papel, tanto na escola pública como fora da escola pública. Agora, Tonho, você consagrou em sua voz belíssimas composições, né, sobre diversos temas, né? Uhum. Como é que você hoje se sente fazendo parte dessa história, já que hoje temos nos currículos oficiais da educação básica, leis, da história da África, afro-brasileira, indígena, e parte disso devemos aos blocos afro, e a você também, você concorda com isso? Concordo. Eu acho que essa minha participação enquanto compositor vem dessa matriz, né? De Dona Vera, de João Jorge, de Vovô, dessas figuras que pensavam a estrutura do bloco afro não só como um processo carnavalesco, mas um processo de desconstruir o que construíam para a comunidade negra. Então, tentavam dar para a gente somente um espaço menor. Isso vem dos antigos, né? Quando a gente vai pensar na estrutura mesmo do carnaval. Aí a gente precisa pensar nos pândagos da África, a Baixada Africana, né? O Império da África. É uma figura muito importante para a construção da ritmia, dos instrumentos das ritmias para o bloco afro, que era o Nelson Maleiro, sabe? Muito importante para essa construção. Então o Olodum, o Araqueto, o bloco da capoeira, o Ilê, todo mundo é um pedaço dessas histórias, desses lugares, né? Os blocos de índios também, que chegaram também, até primeiro do que muitos blocos afro que nós temos aqui, como Apache, como Tupi, esses blocos todos que a gente vem construindo. O bloco de índio era o quê? Era o negro transvestido de índio, não é? Mas era um bloco inspirado no índio americano, e ao mesmo tempo você tinha ali comandos através das músicas que identificavam a força da negritude dentro do carnaval. E a gente não sabia disso tudo, mas a estética do bloco afro foi quem realmente abriu esse caminho, esse conceito. E aí vem o quê? Um papel, né? Várias folhas para a gente ler sobre aquele determinado tema. E aí cada compositor faria ali a sua redação. Aquela música que eu cantei era nada mais uma resposta daquilo que ele me dava. Eu transformava em uma redação musical, não é isso?
E levava isso. Me permita, aí que é o grande papel dos compositores, né? Porque assim, artistas da criação literária, porque é o seguinte, exatamente, aí ele transformava aquilo sinteticamente, poeticamente, objetivamente e com emoção. Aí que acontece, e isso foi transportado para o ambiente da escola formal. Ou seja, porque qual é a literatura poética que se estudava na escola? Drummond de Andrade, Machado de Assis, quer dizer, os clássicos, né? Olavo Bilac, essas coisas todas. Quer dizer, não tinha autores autodeclarados negros, não se fala na poesia, estudando na escola, não se falava em negritude, né? Então os movimentos literários, tudo mais, tudo isso. Hoje há uma discussão assim, tanto quanto complexa, que é assim, os acadêmicos dizem, não tem literatura negra, porque acha assim, que os autores tratar de questões raciais, tratar de negritude, de autoestima, e na maneira que faz, trazendo a oralidade para o ambiente da literatura, isso não é literatura negra, porque a academia concebe tem que ter aqueles padrões. Então há uma discussão, não tem literatura negra, isso é bobagem dos intelectuais que defendem isso, entendeu? E esses compositores, esses poetas anônimos é que são responsáveis por isso, porque pegava isso aqui é uma resposta da literatura negra, está aqui. Exatamente, uma coletânea de poemas afro-brasileiros, porque trata dessas questões. Então, o papel do compositor, todos eles, e agora antes perdemos Joyce Lee. Sim, né? Joyce Lee. Esse registro inevitável. Pérolas pro longe, tem uma cabeça dura, cabeçudo, cabeção. Candelária, é onde a dor não vi dó. E eu me lembro que no momento assim de... A gente tava discutindo um meio ambiente, ele faz efeito estufa. Exatamente. Raio ultravioleta, crescimento global, não maltrate esse planeta. Ele trazia questões, por exemplo, transposição do velho Chico. Sim. Não sei, não vou opinar. Se está certo ou errado, como é que você vai... Transposição do velho Chico, São Francisco, não vou opinar. O que será? Será incrível. Não, eu acho que a função do compositor é transformar o que os diretores de cultura, como no caso de Nelson, no caso de João, que pensa essa estrutura, né? E que eu acho muito genial quando repassa isso para todos, né, construir junto esse caminho do Bloco Afro, porque tinha, na minha época, eu tinha aula de canto, de postura de voz, e meu professor foi nada mais nada menos do que Mário Guzmão. Sim. Lembra disso? Claro. Poeta, o Anjo Negro da Bahia. O Anjo Negro da Bahia. Então a gente era preparado, porque era um preparo não só para você chegar no bloco e ler um papel e decifrar aquilo que está ali, o aerogrifo, né? E você vai decifrar aquilo ali para, de repente, transformar aquilo em uma estética poética. Não é só isso. É você saber o que é que você está falando. É você se impor diante de algo ou de alguém na sociedade com a certeza do que você tem. É como o mestre René fala, para contar certo precisa estar de perto. Então, quando a gente transita isso para um outro espaço, o caminho do Bloco Afro, ele vai para além do carnaval. Além do carnaval. Esse que a gente está falando aqui. Esse momento aqui é o momento de uma resposta do Bloco Afro. A tecnologia, que é o que eu vou falar o ano que vem com o Bloco da Capoeira. Essa questão da tecnologia. Quem diria que um Bloco Afro ia ter um podcast? Quem diria? Que massa. Criaram muito, tentaram não ajudar a estrutura do Bloco Afro. E outra, nós nos organizamos para colocar o Bloco Afro na rua. Era o salário dele, o meu salário, o seu salário. Que um pedacinho a gente ajudava para comprar um pedaço de pano, para comprar uma pele que faltava, uma tinta para arrumar. O cara que trabalhava na comunidade, que era o eletricista, era ele que chegava ali para ajeitar o carro de som. Às vezes o carro parava, tem que chamar o mecânico. Rapaz, o Bloco Afro, ele abriu várias portas para vários profissionais. Hoje nós temos escritores, nós temos hoje médicos, nós temos engenheiros, nós temos hoje comunicólogos, nós temos cantores, compositores, músicos, no qual naquela época chamava de batuqueiro. E hoje temos músicos, sabe, que estão dando formação para a sociedade
Quantas bandas tem no mundo hoje inspiradas no Olodum? Eu tava no México. Quando o cara tocou, eu disse, que é isso? Sabe, cantei com uma banda percussiva lá no México. Cantei com uma banda percussiva formada só por mulheres, uma banda chamada Paranauê, na Grécia, em Tcheklonik. Então, é tudo isso, desse aprendizado, através da música, levar a música para o mundo. Quando surgiu o termo Axé Music, porque a palavra axé é uma palavra nossa, vem da nossa origem. Então tudo que vem da nossa origem, as pessoas querem eliminar tudo. Quer eliminar. E a gente precisa de ir aos poucos desconstruindo tudo isso. E esse poder da música foi quem me deu a ousadia de falar de determinadas ações e fatos, porque eles pensaram, escreveram, nos deram o caminho e a gente transformou isso poeticamente. Quem é que dizia que Faraó ia completar quase 35 anos? Que eu não me engano, acho que é por aí, né? Uns 30 e poucos anos, Faraó, Elegibô, fazendo parte, né? Hoje você tem uma ministra da cultura que cantou Faraó, lá no começo com o Djalma Oliveira. Sim. Então, tudo que remete hoje aos meus sentidos foi aquele momento também de você não desistir da história, que não é fácil, você não tinha... O Bloco Afro passou a ter um apoio do governo do estado da Bahia há 15 anos atrás. 2008. 2008 foi quando começou a ter. Até esse momento não existia nenhum apoio. Essa coisa de falar, não, porque o Bloco Afro gosta de desfilar de noite, isso é balela. O Bloco Afro tem que desfilar na hora que a mídia está ali. Mas por que não coloca? Não coloca. Porque simplesmente sabe que a gente vai E se não fosse a memória de vocês, talvez essa música como Faraó, como Egito, não estaria aí. Não estaria. Não estaria. As denúncias, né, que nós temos nas nossas músicas, você vê Mãe que é mãe no parto sente dor, lá em Cabo Nordescópia, a Bahia, também tem a Etiópia, o Nordeste, o país vira as costas. Olha essas denúncias que Tatal fez. E quem lançou essa música foi no lançamento desse disco aqui, foi Betão, que não estava não sei se você lembra disso, não estava no repertório, Betão saiu atropelando. Tanto que ele canta, e eu tenho esse DVD, que eu tenho essa gravação toda, que eu consegui na TV. Dei até uma cópia para João. Digo, João, olha aqui, João ficou doido. Rapaz, você tem isso? Eu digo, tenho. Você é demais. Então, eu acho que essa provocação que o Bloco Afro provocou não só na Bahia, né? Hoje é o mundo Sim. se curva. É Paul Simon vir para aqui, é Michael Jackson vir para aqui, mas não fica doido. Michael Jackson traz um projeto, todo neguinho do samba muda toda a história. Nem ouve. Pensou que chegou na hora que ele recebeu a porrada, ele enlouqueceu. E aí, claro, o Olodum é uma potência, sabe, gigantesca, que talvez até a gente que está próximo não entenda muito isso, porque é uma coisa muito espiritual, tá além de tudo que a gente tenta pensar enquanto a estrutura olodúnica, né? Olodúnica é um termo que eu trouxe, uma ideia minha de pensar os olodúnicos, que eu me inspirei na verdade em Tinho. Tinho ficava assim, ó, lavar os galácticos. Sim, eu lembro. Aí eu dizia galácticos e olodúnicos. E esse termo virou hoje uma música. Tem música também com esse tema. Então isso eu acho interessante, que essa literatura que a gente produz através da música é que a gente recebe dessas figuras que estão por trás, que estão criando uma nova estrutura, um novo caminho e fazendo com que as peças sejam entendidas nesse mercado que é o mercado carnavalesco. E é aquilo que vocês dizem, quem convive com essas pessoas, com essas figuras, a formação é para além do possível. Sim, né? sim. Eu tive no Egito com o João Jorge, fui uma das pessoas escolhidas Eu não conheço o Egito ainda. pra ir no Egito. Eu nem sonhava em que Egito, onde é que eu vou no Egito, na África? Pensa comigo, pra gente aqui pensar, onde é que a gente ia se ver fora desse país, no continente africano, na nossa origem? As pessoas não vão entender. Eu posso lhe dizer uma coisa? Tudo que eu aprendi da cultura negra não foi na escola.
e não foi na universidade. A minha universidade foi o Bloco Afro. Tudo. Eu aprendi sobre a estrela de Sirius, que todo mundo fica dizendo que foi o cara que usou aquela luneta, não sei o que. Aí você vai estudar um tema que o Olodum reproduziu pra gente, que foram os dogões, e você entende que a corrente do sangue, a corrente sanguínea, a estrela de sino, os caras já entendiam tudo isso. Você entende que, como o professor Nelson falou, que Egito é África, e que a África não é um país. Que a gente achava que a África era um país. Que é todo mundo Aí você mesmo. vai entender as Foi culturas. ensinado isso, foi ensinado isso. Você vai entender sobre as lutas, as revoltas na Bahia. Revolta dos malês, revolta dos búzios. Isso tudo eu aprendi, os nossos heróis. Né? Eu sempre digo, os meus heróis não morreram de overdose. Eu queria... Tonho falou uma coisa mencionou a palavra Axé Music e tudo mais. Eu queria fazer um breve contraponto que, dentro desse contexto do Carnaval da Bahia, Salvador, que, por exemplo, a expressão Axé Music, ela parece que foi criada por um jornalista, sim, né? Sim. Aí ele pega uma palavra em língua africana, que é axé, e uma música em inglês, e uma palavra em inglês, music, né? Mas aí, para falar de um ambiente que ele pertence, o que é o ambiente do bloco de trio. De novo, a gente vê uma apropriação daquele grupo social, né, de trios, se apropriando de uma coisa para falar de uma coisa que não é deles. Tá? É como eu falei do Abadá. Abadá é uma indumentária africana, pertencente à cultura africana. Aí eles se apropriam, fazem uma camiseta e Abadá. Isso. A mesma coisa fala sobre a questão da música. Axé Music. Aí você vê surgir no cenário do Carnaval da Bahia N cantoras maravilhosas, que aí é do ambiente do axé. Agora, essas mulheres, essas cantoras e cantores cantam axé, quer dizer, o que é axé music para eles não é o que é pra gente. Outra discussão também meio um tanto quanto equivocada é que a axé está em crise. Anualmente se diz que a axé está em crise. Agora, de que música eles estão falando? Enquanto os blocos afro estão produzindo anualmente festivais maravilhosos, os festivais do Ilhaí nunca pararam, do Olodum nunca parou, dos blocos afro nunca pararam, e tem uma produção fantástica. Esses livros aqui mostram isso. Quer dizer, aí eu vejo essa discussão assim, geralmente próximo do Carnaval. A Axé está em crise. Do que esses caras estão falando? Aí o que vem constatar a ignorância deles em relação à produção musical da negritude baiana, entendeu? Entre nós nunca teve crise, ao contrário, é criação sobre criação, criação sobre criação. Agora a questão é essa, não é veiculado. Não é veiculado porque não interessa a eles, exato, não interessa a grande indústria do carnaval. Entendeu? Não interessa. Aí se uma determinada cantora ou outra pegar e cantar, aí tem visibilidade. Aí vai para a categoria Axé Music e deixa de ser música de bloco afro, entendeu? Quer dizer, são essas questões que ainda permeiam os bastidores do nosso carnaval, essas desigualdades que eu não sei se não vou estar vivo para ver sanadas, entendeu? Porque anualmente elas se reinventam, se ratificam, entendeu? Aí, outra, me permita mais uma coisa, sim. Em relação a outra referência que você fez, a revolta dos Búzios e do Malê. Isso. A dos Búzios, modéstia à parte, eu tenho conhecimento de causa desde o nascedouro. Sim. Porque, assim, na academia se tratava da rebelião dos alfaiates. Ou conjuração baiana. Aí lá um belo dia, eu ainda era assessor de cultura. A João Jorge me pediu para ir ao arquivo público, lá na Baixada de Quintas. Aí fui lá e fiz a xerox dos manuscritos. A xeroquei tudo. Ainda nos reuníamos no 12, no Largo do Pelourinho. Aí trouxemos isso. E aí foi indo. E o que fazer isso? Principalmente ele. Aí, enfim, fizemos 4 festivais de música
Aí, primeiro, assim, tinha um professor, Luiz Henrique Dias Tavares, na UFBA, que era a principal autoridade sobre isso. Convidamos o professor Luiz Henrique para a casa do Olodum para conversar sobre isso. Ele não gostava da denominação Revolta dos Búzios, porque, não, segundo ele, acadêmico, não havia registro suficiente de que os revoltosos usavam búzio. Mas a gente percebeu isso, eu e João Jorge, e que a denominação mais apropriada, mais coerente conosco, seria Búzios. Revolta, então aí botamos Revolta dos Búzios, Revolta dos Búzios e tudo mais. Mas ele ficava isso. Aí trouxemos ele uma vez, 2 vezes, a casa do Olodum, botamos ele em contato com os compositores. Fizemos 4 ou 5 festivais de música, só sobre Revolta dos Búzios. A da Outra Poesia foi o principal campeão, ganhou acho que uns 3. Fizemos um tema de carnaval, fizemos camiseta, e depois redundou nessas cartilhas com a história em quadrinho. Mas, por exemplo, esse assunto importantíssimo para a história baiana estava na academia como uma coisa lá, sem um recorte dos líderes da Revolução, que eram negros. A outra contribuição importante, nós provocamos a gestão de Antônio Baçaí para aqueles bustos que estão foi uma proposição do Olodum. Eu e João Jorge com o Baçaí, que foi muito simpático, muito sensível a essa questão, e aí provocou aqueles bustos que estão na Praça da Piedade hoje, é fruto disso. Outra, para finalizar sobre esse tema, nós também fizemos assim, a demarcação das casas onde os revoltosos moraram aqui, na ladeira da praça. Eu e João Jorge fazemos isso, identificamos tudo isso estudado através de pesquisa. E aqui a Rua João de Deus, que aí com o pessoal do IPAC na época, aí botamos uma placa lá. Quer dizer, reconstrução, porque caso contrário, isso ia ficar lá. De novo, o Bloco Afro pegou a história, deu sua versão, a versão correta, tá? Da perspectiva negra, e colocou em discussão para o mundo. Então, hoje em dia, assim, ninguém mais fala em conjuração baiana, nem os acadêmicos. Revolta dos Búzios. E aí, a população toda absorveu. Entendeu? E a escola também incorporou. Eu tive colegas de história que chegaram assim, Nelson, como é de agora? É isso. E foi pra lá. Então e tá a música fortaleceu muito, né? Germano fez Revolta. Maravilhoso. Revolta dos Búzios. Pra mim é o melhor. Vou cantar para os nossos povos. Rapaz, boy, se a gente for adentrar nessas particularidades, é sobre isso. Escreveu essa parte, Germano, para obter o reinado. É preciso lutar com esforço e dinamismo. Então, isso fez com que eu me interessasse também em escrever algo falando sobre os Búzios, a entender a história de Búzios. E eu fiz um projeto para capoeira chamado Capoeira das Antigas, no eco da Revolta dos Búzios. E aí eu construo e levo isso também para capoeira, porque os capoeiristas também não entendiam sobre essa questão da Revolta dos Búzios. Claro que não. E a partir daí... Toda uma geração. Ou seja, Olodum, Ilê, os blocos fazem o caminho para a gente se ressignificar os outros lugares. Com certeza. Que é preciso que essa comunidade se ressignifiquem e você crie sua estrutura de fato e de direito daquilo que te pertence. E as novas gerações não absorvam o conteúdo equivocado que a nossa recebeu. Isso. Entendeu? Isso. Então, essa geração nova, esses jovens que estão aqui agora, e os que estão com 10, 20, 15 anos atualmente, já vão ter essa perspectiva. Você vê que a pegada dos meninos novos já é diferente. Já é diferente, entendeu? Exatamente. É diferente. Então, eles precisam... hoje em dia, não se celebra mais o 13 de maio. Não. Entendeu? Não, exatamente isso. Isso é um papel decisivo do Bloco Afro. Isso. Do movimento negro e, por sua vez, do Bloco Afro. E foram coisas que são afetivas, Nelson. Para além dessas revoltas ou de manifestação que ficaram simplesmente na história escrita, mas tem uma efetividade na sociedade. No capítulo negro da sociedade, que os blocos afro decidiram isso na Constituição da Bahia. Decidiram que tem um capítulo negro na Constituição Federal da Bahia. E outra coisa, a lei, a lei federal, né? Tem uma parte que os negros estão ali, sabe, inseridos como realmente figuras importantíssimas, que isso não tinha. Protagonistas. Então isso não tinha antes. O governo de Lula, ele fez isso. Depois com Dilma, que ele traz isso para frente, né, para a sala. Aquela coisa que Brau faz com a percussão. Tira a percussão lá do fundo e bota na frente. Então isso é importante porque o nosso papel
é de falar dos nossos direitos, dos nossos deveres. E da nossa história. E da nossa história. E quando a gente aprende na entidade, se a gente entrar hoje nas comunidades, você vai ver vários grupos percussivos. Todos esses caras, essas figuras que estão ali, eles vieram de um bloco afro. Um sai do Muzenza, outro sai do Puxadaxé, outro vem do Olodum, outro sai do Araqueto, né? Outro vem do Ilê, do Malê, do Gandhi. Ou seja, afro e afoxés em Salvador reconstruíram essa história que está aí. A história de um significado muito importante que hoje nós estamos analisando a estética dos jovens. O cabelo black, o cabelo rasta. Antigamente todo mundo tinha medo. Porque era imposto isso, que não, você não padrão pode de usar. beleza. Padrão de beleza. Se a gente pegar as grandes imagens dos blocos afro, antigas mesmo, você vai ver que você vai ver ali poucos rastas. A gente usava mais um blackzinho pequeno e tinha que bater pra caramba pra esconder, porque tinha a questão do monitoramento da polícia, sabe, que tentavam impor a sua ordem. O bloco afro passa a modificar paulatinamente todos esses sentidos. E aí o que é que a gente faz? Como compositor, vai para dentro do ônibus e a gente começa a cantar dentro do ônibus a nossa história. É uma revolução da comunicação ali. E aí, quando a gente traz isso aqui, uma inquietação que eu tinha junto com Carolina e com a galera que tava chegando, tem uma narrativa nova aí, tem um movimento novo aí que é podcast, que é o YouTube. A gente tem que trazer nosso povo para contar essa história. Isso. Porque nós não estamos aqui inventando a roda, não. Nós estamos dando continuidade em um novo formato. É uma nova narrativa que nós estamos disputando com a sociedade. Com os youtubers, com o TikTok, a expressão trouxe, tô trazendo sempre isso, é das músicas antigas que estão invadindo as redes sociais como se fosse uma grande novidade. Isso, eu vi agora. Eu queria ser uma ovelha. Imagina! Da Bahia. E de novo, quantos anos Faraó ganhou o carnaval? Faraó. Quantos anos? Eu vi no período mesmo da pandemia, as pessoas gritarem, eu falei Faraó, e as janelas, todo mundo saía gritando. Isso é importante. Mas isso é um resultado de uma pesquisa, é um resultado de um compromisso dos gestores do Bloco Afro, dos compositores e dos músicos, daqueles que estavam ao entorno desse processo e acreditando que a gente poderia sim ser diferente, a gente poderia modificar a nossa sociedade, a nossa comunidade. E esse é o papel do Bloco Afro. Agora eu quero que você me diga, falando sobre o Egito, qual é a música que você fez que mais toca no seu coração do Egito? Olha, eu tenho uma que o João Jorge até falou para mim que numa das discussões, uma palestra, alguma coisa que teve no Egito, na época que ele foi, que foi escolhida uma das melhores músicas escritas falando do Egito na gestão de Akhenaton e Nefertiti, que é a música Akhenaton e Nefertiti. O Luca era Casal Solar. É, o Casal Solar, que isso foi de 2005. Essa música, ela tem ela vem de 3 lugares, né? Eu comecei essa música aqui, porque eu participei, Nelson me chamou uma época, esse ano, para eu ser um dos jurados, lembra? E eu fui, e quando eu terminei, eu falei para Nelson, falei para o João, eu disse, poxa, legal, tem uma música interessante, mas os caras estão rimando coisas com o Egito, com Akhenaton, precisa de uma história. E ainda não tinha uma música. Aí eu fiquei pensando naquilo e comecei em casa. Egito e Akhenaton, Olodum navega o Nilo. Eu peguei o carro e saí pela Avenida 7. Né? Quando eu vim na Avenida 7, eu disse, poxa, que é o Nilo. Né? Olha que viagem. Olodum navega o Nilo. Quem são os seguidores de Aton? O público do Olodum. O seguidor de Aton é o Olodum, que está ali propondo esse tema. E aí eu vim com essa melodia. Tal. Só que a gente tinha que viajar para um evento na Itália, aquele festival da Itália que a gente participava, né? E aí fomos para a Itália e tal, saiu daqui, o Olodum faz escala em Recife. Aí eu chego em Recife, a gente ia ficar uns 3, 4 horas lá, quase 5 horas em Recife e tal. Eu saí andando assim, de repente entrei, e eu aprendi uma coisa com o João Jorge, que é ler. Né? O Jorge andava cheio de livros, o João Jorge só tá lendo. E isso me acordou em uma praia,
na França, João Jorge lá, um negócio só quente danado, João Jorge lendo. E disse, rapaz, eu vou por aí também. Né? E aí, nessa viagem para a Itália, em Pernambuco, eu entrei naquela loja que vende revista e tal, e tô assim olhando, tá, de repente eu vejo um livro escrito Akhenaton e Nefertiti. Cara, quando eu olhei, eu peguei o livro e comecei a folhear, eu disse, é a música. E foi aí que a música surgiu. Eu lendo o livro todo, eu fiz um resumo, claro, da história, e surge essa canção que Nelson não sabia que ia ser gravada, ou João Jorge não sabia que ia ser gravada. Eu preparei a banda em off, preparei com Tânia Regina o Casal Solar. Tânia Regina fez a roupa, fez o esquema todo. E no dia do show, lembra disso? Todo mundo querendo me pegar. Rapaz, que cara, eu, calma. Eu aí invadi, que Rui deu a nota. Egito, e virou esse fenômeno que foi. Agora a gente muda a narrativa, né? O cara pegar. A gente ficava aqui nos bastidores vendo esse negócio. Rapaz, a música do carnaval ainda vai sair. Que o DVD saiu antes do carnaval. E o cara tava gravando a música do tema. Não é por à toa que você é chamado de águia, né? Sua visão. Agora, Nelson, repare. A gente tá falando toda essa história, né? Agora que todo mundo comemorou muito. Eu não posso deixar de falar que recentemente o Olodum participou do Cairo Jazz Festival e levou a sua banda inteira pro Egito. Depois de ter a coisa, foi um momento mágico. Eu perguntar a Lazinho, tem um videozinho que eu fiz também, assim, perguntando a Lazinho chora. Eu me lembro do Lazinho sentado, assim, olhando para as pirâmides e falou, rapaz, que loucura é isso, né? Eu queria saber o que você achou dessa novidade, saber disso, como é que o Olodum foi pro Egito, aquilo, como é que foi isso? Olha, do que eu conheço de João Jorge, acho que é a materialização de um sonho de verdade. Que assim, acho que nem ele próprio, quando ele estava lá nas pesquisas, lá, eu falo há 20 anos atrás, porque o Egito não foi tema um ano só. Foi mais de 2 anos. Não, eu trouxe aqui, Nelson, só aproveitando Ótimo. essa sua deixa. Sim. Ó, Olodum em 1987, Egito dos Faraós. Perfeito. Em 1993, Os Tesouros de Tutankhamon. Em 2000, Do Egito à Bahia, O Caminho da Eternidade. Perfeito. 2005, O Casal Solar, Akhenaton e Nefertiti. 2011, Tambores, Papiros e Twitter, a história da escrita. Isso tem tudo a ver com o Egito. Tudo começa ali. Sim. Né? E 2017, O Sol, Akhenaton, Os Caminhos da Luz. Então, 6 anos. 6 anos. 6 anos com o tema Egito. É muito pouco para contar a história do Egito. Exatamente, porque é infinito. Muito pouco, é infinito. 6 anos. Então você veja, uma pessoa que pensou isso. Repare, 6 anos em uma longa escala de um dia pro ano pro outro, não é 6 anos seguidos, não, dentro dos 43, né? 43 anos. Dentro desse contexto de 43 anos de existência do Bloco Afro-Olodum, né? 6 anos foram dedicados a esse tema, né? Não é por acaso, primeiro não é por acaso, eu suponho, nunca conversamos sobre isso, que ele acalentava esse sonho, né? E que agora pode ser materializado, né? Levar a banda para mostrar que tudo aquilo que ele imaginava, que ele dizia lá atrás, através da pesquisa dos temas, não era inatingível, não era inalcançável, né? E sim, existia as 3 pirâmides, o túmulo de Tutankhamon e tal, e vocês, a banda e vocês da escola, do CDMO, tiveram a oportunidade de ver isso ao vivo, entendeu? Quer dizer, lá materializado. Então, assim, eu lembro que algumas vezes dizia assim, João Jorge é maluco, né? Ele fala isso no vídeo. Todo mundo assim, é maluco, assim, esses temas não tem nada a ver. Eu via muito assim, não tem nada a ver, é maluco, porque assim, as pessoas não imaginavam que aquilo era a África, que nós viemos daquele ambiente, daquele lugar, e que tem muito a ver com a nossa história, do que nós estamos vivendo aqui no Brasil atualmente, entendeu? Tudo isso. Aí é maluco. Então, quem estava lá, que no passado chamou ele de maluco, e agora estava lá para ver ao vivo, então deve ter, eu espero que tenha concluído que não era maluquice, mas sim é uma visão política, política e, sobretudo política, né? De afirmação de um campo, de uma identidade, e visionário no sentido de que
É possível. É possível, exatamente. E também, e tudo isso, de novo, para contrapor a estrutura do Carnaval da Bahia como é atualmente. Entendeu? É isso que esse tema traz. Não, exatamente isso. E é importante essa nossa discussão, sempre nós estamos discutindo o Carnaval negritude. Então, toda a nossa discussão tem que contextualizar no Carnaval. Né? Quer dizer, tudo isso deságua no Carnaval. Agora, é que eu digo assim, que Carnaval nós estamos produzindo hoje? Para quem? Né? Quem se beneficia? Quem lucra com o Carnaval? Entendeu? Então, essa questão é essa. Os blocos afro estão aí, um pouquinho melhor, né? Do ponto de vista da organização, do investimento, etc e tal. Mas ainda falta muito, e é muito desigual com o outro segmento hegemônico do Carnaval de Salvador. Isso. Eu queria muito agradecer a vocês. Porque a gente não poderia começar de outra forma, né? Sem falar desse episódio, tô com o meu briefing aqui, com um monte de coisa, a gente... Eu tinha certeza. Uma coisa não, você vai falar. Que Nelson falou, que eu acho interessante. Tem uma coisa, Nelson, tipo, a questão de você falar da negritude no Carnaval, né? Aí eu já vi pessoas dizendo assim, poxa, mas a Bahia tem tanta coisa, só fala de África, mas a Bahia é um pedaço da África. A Bahia, ela existe porque os negros vieram para aqui. Eu aprendi hauçais, fulanis, mandingas, tapas, iorubais. Foi o Bloco Afro que me deu toda essa identidade de entender os povos. Foi através do Bloco Afro que eu fiz o meu exame de DNA para entender de onde eu venho, entendeu? E aí eu sou dos Temes de Serra Leoa, eu sou dos Fulas da Guiné-Bissau. Então, você entender o que você quer falar sobre determinado tema, você precisa estar instrumentalizado com aquilo que você quer propor. E o Bloco Afro é isso. Quando o João Jorge traz um tema, o João é um perigo, né? Porque quando ele diz assim, olha, fulano, o ano que vem, vamos falar isso. Ele já estudou, já sabe tudo, já está pós-graduado, já está, pós-doutorado, e aí traz pra gente, porque ele já não. Ele já maturou a ideia, ele né? Ele já senta e já discute. Então isso é importante. Isso, Dona Vera fazia isso no Araqueto também, quando, na minha gestão de época lá no Araqueto, na minha época da gestão dela lá no Araqueto. Então, isso era importante, porque quando a gente traz para a música, a gente traz uma afirmação identitária. A gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe por que a gente está falando determinadas questões. A África, ela é o quê? Ela é um continente dividido em 54 países. Aliás, eu acho que tem um país pequenininho, que era o 55, né, que não quis entrar no grupo. Então, e ficou lá no seu cantinho, vivendo do seu modo. Mas a África, ela 43 anos, 44 anos de Olodum. Falar de África, o cara diz, uma coisa que eu podia falar cada ano um tempo, sim. Você falava de um país, mas entenda, cada país tem os seus temas. Com as especificidades. Claro. Tem as suas culturas. Suas línguas. As suas línguas. Em Salvador também é isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu fui para a África pesquisar, eu conheço 5 países africanos. O primeiro país que eu fui para a África, eu fui com o Olodum. Eu foi também. Angola. Angola. Aí fomos juntos, né? Fomos em Angola. Sabe? Então, a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos, foi com o Olodum. Pois é. Então, olha onde esse Bloco Afro me levou. Eu poderia estar no pau miúdo só pensando nas comunidades aqui, achando que eu estava sabendo de tudo. E que bom que você teve essa capacidade de compreender isso, De compreender, claro. Porque muita gente passou por aqui e parece que... Não, tem que compreender. Né, Nelson? Você tem que abraçar. Jeito. Eu jamais eu negarei aquilo que me deu base para ser hoje o Tonho Matéria que eu sou. Eu não sou um Tonho Matéria porque eu sou o Tonho Matéria que eu escrevi uma música bonita, não. Não. Eu encontrei a oportunidade nas entidades. O Olodum me deu essa oportunidade. Foram mais de 40 países viajando com o Olodum, fazendo história, construindo. Agora, eu fui um homem inteligente. Sim. Eu fui um homem inteligente. Eu me segurei nos que sabiam. Nelson, quando eu viajava junto com o Nelson aqui, eu colava em Nelson. Nelson, isso aqui. Nelson conversava muito, porque aí você vai ter medo de aprender? Não.
O aprendizado ele é o tempo inteiro. E eu só vou aprender com quem tem capacidade de me dar a lição. E é troca também. E é uma troca, né? E é uma aprendendo, troca. ensinando e aprendendo. Assim. Exatamente, como diz a própria música, né? Vou aprender a ler para ensinar os camaradas. Eu vou ter que Como fazer diz um Jorge outro Portugal. episódio e chamar vocês, Não, porque vai. senão não tem mais como acabar isso. Eu queria que Não, vocês fizessem as considerações finais pra gente amarrar esse momento mágico, interessantíssimo. Eu tô assim de alma lavada e muito feliz de estar participando disso com vocês. Por favor, professor. Bom, inicialmente agradecer a você, Manga, a toda a equipe da Escola Olodum, do CDMO. É uma galera nova que eu não conheço, mas que eu vejo que é muito competente. Agradecer demais a lembrança do nosso nome para virmos aqui dessa contribuição, né, que ela é pontual e que vocês estão conduzindo e dando continuidade da melhor maneira possível. Eu acho que isso tudo tem a ver com a nossa própria história de baiano, negro baiano, negras baianas, sabe? Que construímos esse carnaval e que estão nessa quadra da história, né? Como eu disse, no meu entendimento, eu não quero que volte os carnavais antigos que eu vivi, não sou tão saudosista, até dizer que nossa geração, eu tenho uns colegas que dizem assim, viveu os grandes carnavais. Eu acho que cada carnaval é um carnaval. Tá? Agora, eu como um homem que trabalhei dentro do carnaval, da produção do carnaval, como eu disse no início, eu acho que hoje é um festival de música, entendeu? Com milhões de recursos envolvidos e de interesses, né? É uma diversidade musical, artística, fantástica, né? Então, mas a lógica mudou. O que vocês estão fazendo, na verdade, assim, é atualizar os canais de comunicação do que nós fazíamos lá atrás. Isso. Nós vivemos uma época, nós participamos de uma época um tanto quanto, muito precária, né? Muito precária. Desde o ponto de vista do ensaio público na rua, no Teatro Miguel Santana, no Largo do Pelourinho, até o desfile do bloco. Para vocês terem uma ideia, é indiscutível, memorável esse registro que eu vou falar. Teve um ano, no segundo ano que eu tive no Olodum, já atuando como colaborador, alguma coisa assim, a fantasia minha de João Jorge, que era aqui a mãe dele na casa dele, Monte Alverne, chegou na hora que o bloco estava saindo no Largo do Terreiro. O bloco descendo o terreiro, que desceu o terreiro, aí veio 2 panos, a gente amarrou e descemos um bloco. Feliz da vida, estávamos trabalhando desde de manhã, suados, sem tomar banho, sem comer, e descemos para o bloco, feliz da vida, e fomos voltando para cá. O bloco ia lá na frente, lá na passarela, no Campo Grande, voltava, chegava aqui 6 horas da manhã, e a gente dava risada, curtia e tudo mais. Então é esse tempo. Isso nunca mais vai voltar. Hoje, o Olodum está maravilhoso, tá? Super organizado. Quando eu esse ano vim buscar a fantasia, que eu vi o nível de organização, sabe? E do que nós já passamos, é indescritível. Mas graças a Deus que as coisas estão caminhando bem, tá? E vão melhorar mais ainda. Então é isso. É só agradecer por tudo que aconteceu, que está acontecendo. E enquanto eu tiver vida, contem comigo. Que ótimo. Você, Tonho. Eu quero primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite. E com certeza eu estou me sentindo aqui muito importante, uma peça muito importante. Eu sou um produto desse projeto chamado Olodum. Eu sou tão um produto que eu trouxe meu filho Raison para dentro do Olodum com 2 anos. Hoje ele está com 18 e é o músico que é. Né? Hoje nós estávamos numa escola dando aula e ele fez uma aula dinâmica de percussão e quando ele falou do samba reggae, a primeira coisa que ele disse assim, o meu Olodum é uma referência da minha vida. E quando ele falou o meu Olodum, eu estava conversando com a professora, eu virei, olhei para ele aí riu, né? Eu disse, poxa, porque isso é muito forte, né? O meu Olodum, e eu falo sempre isso, né? Meu Olodum. Eu nunca saí do Olodum, por mais que eu esteja fazendo outras coisas. O Olodum nunca vai sair da minha vida, porque o Olodum é uma peça muito importante para a minha construção enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pai, sabe? Enquanto mestre na capoeira, enquanto professor nos espaços onde eu vou fazer minhas falas, e
emprestar um pouco dos ensinamentos, daquilo que eu aprendi nessa entidade. Então, o carnaval, né, que Nelson produtor de falar, cultura, né? de bloco afro. E o Olodum, o bloco da capoeira, ele surge dentro do Olodum. Né? Ele, em cima do trio. Hoje você também é gestor. Hoje eu sou gestor. Né? Aquela coisa que a gente ficava ali só, chegava e encontrava tudo pronto e ainda reclamava. E hoje a gente vê que não tem que reclamar, tem que fazer a luta. Que tem que tomar a dor do outro também. Isso é importante. E aí você vai melhorando, você vai se juntando. As tecnologias estão aí. A gente precisa melhorar as gestões, né? E isso é entregar para os que estão... Devolver, né? Claro, isso se chama parceria. Isso. O que é que nós queremos? O melhor para a entidade. Então, a gente tem que inserir as pessoas que estão estudando, que estão aí fazendo do melhor e que vai dar o seu melhor para que a entidade apresente no carnaval não só a música e não só um público atrás cantando, mas que a gente traga ferramentas, a gente traga o empoderamento, a gente traga a tecnologia, a gente aprenda com os novos e que os novos aprendam também. A época do meu pai, ele não entendia nada de tecnologia, assim como eu também não entendo muita coisa de tecnologia, mas já entendo um pouquinho. Mas só que o meu filho não entende muita coisa do passado. Com certeza. Então, é uma contribuição mútua. E aí a gente precisa fazer isso o tempo todo, todos os dias. E o Olodum está de parabéns, né? Quando eu vejo hoje na avenida, quando eu vejo as músicas, quando eu vejo a percussão, que mesmo ainda tendo algumas mudanças de claves, mas não perde a essência do samba reggae. Não pode perder a essência do samba reggae. Porque no dia que perder essa essência, deixa de ser o nosso Olodum. Né? E não é saudosismo, não. É uma referência a um legado histórico. De qualidade. E que isso precisa ser o tempo inteiro fomentado, porque as novas gerações virão. Correto. E elas precisam entender o que é esse papel do Olodum para se afirmar mais ainda nesse processo histórico de negritude, porque isso vai demorar muito. Ainda nós estamos na introdução. É aquela coisa quando você monta uma empresa, né? Aí você vai começar a fazer o mapeamento e depois você faz a introdução para depois desenvolver. O Olodum ainda não desenvolveu, não. A gente está na introdução. Porque no dia que a gente desenvolver, a gente vai tomar conta desse país. E falta pouco. Então é isso. Vai chegar lá. É isso, pessoal. Continue nos assistindo. Agradecer mais uma vez a Vale do Dendê, que tá aqui parceira nossa nesse projeto, um projeto de aceleração que eu fui lá, aprendi, agora tô botando em prática com vocês aqui. Continue nos acompanhando no nosso podcast nas redes sociais, @Olodum_oficial, e até a próxima. Um beijão, se joga na Bahia.